Reflexão bíblica. O que nós sabemos a respeito de Deus? O que nós sabemos sobre o tamanho de Deus? Sobre o tempo de existência de Deus? O que nós sabemos a respeito de Deus é aquilo que Deus permitiu se revelar a nós, já que nós não temos capacidade, nós não temos estrutura cerebral para compreender e explicar a Deus. O que nós sabemos a respeito de Deus é aquilo que Deus se revelou, por exemplo, na natureza. Os céus proclamam a glória de Deus, disse o salmista, e o firmamento as obras de suas mãos. Nós reconhecemos Deus quando nós olhamos para a natureza e refletimos a respeito da natureza. O que nós sabemos sobre Deus é aquilo que Deus se deixou revelar, por exemplo, nas Escrituras Sagradas, ao longo da história do povo de Israel e seus relacionamentos com outros povos. Aquilo que está narrado nas Escrituras Sagradas, conhecidas como Velho Testamento e Novo Testamento. Nós conhecemos atributos de Deus através das Escrituras. O que nós conhecemos a respeito de Deus é aquilo que nós reconhecemos na vida de Jesus, conforme narrado nos Evangelhos. Jesus como a encarnação de Deus e a expressão máxima de Deus. Em Jesus nós reconhecemos o caráter de Deus para que sirva de luz para os nossos caminhos. Em Jesus, o Cristo de Nazaré, nós restauramos ou temos a possibilidade de restaurar a nossa comunhão com Deus. E é a partir de Jesus que nós sabemos o máximo que conseguimos como seres humanos saber a respeito de Deus para nortear a nossa caminhada de vida. E João, na sua primeira carta, fala a respeito de Deus, fala a respeito de Jesus, fala a respeito do amor de Deus, fala a respeito da justiça de Deus, da verdade de Deus, da lucidez que Deus coloca para a nossa caminhada de vida. Ele fala então muitas coisas a respeito de Deus. No texto de hoje, de 1 João capítulo 5, de 14 a 17, nós lemos pelo menos 3 coisas que eu quero destacar e deixar aqui para a nossa reflexão. Diz assim o texto: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedimos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que temos dele o que temos, ou que temos o que dele pedimos. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore, e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte, a pecado que leva à morte. Não estou dizendo que se devorar por este pecado. Toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Eu gostaria, lendo esse texto, de falar, não de entrar em alguns detalhes que ele coloca que merecem a nossa atenção e nosso estudo, mas eu gostaria de falar um pouco a respeito do que nós sabemos sobre Deus ou a respeito de Deus a partir desse texto. O que esse texto nos revela? Primeira coisa que esse texto nos revela é que Deus nos ouve. O texto diz: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que Ele nos ouve em tudo que pedimos. Sabemos o que temos, o que dele pedimos. É um tema que muitos mergulham de cabeça em profundidade. Deus nos ouve? Será que Deus realmente nos ouve? E por que é que nós vivemos tantas situações adversas e Ele não dá uma solução para esse problema? Primeiro, eu não tenho resposta porque Deus não faz as coisas como eu acredito que deveria ser feitas. Mas eu creio que a visão que Ele tem e o propósito da criação da vida, por Ele ser o Criador e por Ele saber os propósitos dessa criação, Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós precisamos aprender a conviver com as adversidades da vida e com as limitações que a vida nos impõe. Mas eu sei que Ele nos ouve. E eu não preciso filosofar muito para pensar dessa maneira. Quando eu penso só, por exemplo, que nós que somos seres invisíveis, se compararmos às dimensões
do sistema solar, não estou falando nem do universo, só do sistema solar. Nós somos invisíveis, nós temos a capacidade de mandar uma sonda a Marte, 70 milhões de quilômetros de distância, e nós temos capacidade de fazer com que uma minúscula sonda vá até Marte, fotografe, faça análise de solo, nos envie informações, 70 milhões de quilômetros. Se nós seres humanos, invisíveis dentro do sistema solar, temos a capacidade de enviar uma sonda para 70 milhões de quilômetros e ter conhecimento a respeito desse lugar que nós chamamos de Marte, como é que eu posso imaginar que o Deus que criou não só o sistema solar, mas o Criador do universo, o Senhor do tempo, aquele que está para fora do tempo, para fora do espaço que ele criou, não teria capacidade de nos ouvir, teria perdido o controle do que acontece e não teria? Eu não creio assim, eu creio que Deus nos ouve, e o texto diz que nos ouve. Eu gosto muito do profeta Jeremias, quando ele diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Deus nos ouve. Ele pode não nos responder como nós gostaríamos, como nós imaginamos que ele deveria responder, mas eu creio que ele nos ouve, e essa crença não é uma crença aleatória. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a minha terra, segundo as Crônicas 7,14. Deus está aberto a nos ouvir. Nesse texto ele coloca que nós precisamos trabalhar a nossa relação com ele, sabendo aquilo que ele deseja para a nossa caminhada, o modo de vida que nós devemos levar. E ele está pronto a nos ouvir. Jesus nos ensina a perseverança na oração, na parábola de Lucas, capítulo 18, de 1 a 18. Da viúva perseverante diante de um juiz iníquo, que não resolvia sua causa, mas de tanto ela insistir com perseverança, ele acabou ouvindo. Ou seja, em resumo, Deus ouve as nossas orações e nós devemos persistir em oração. Essa é a primeira palavra a respeito de Deus. Deus ouve as nossas orações. A segunda palavra que nós encontramos no texto: Deus restaura vidas. Se alguém vir seu irmão cometer pecado que não leva à morte, ore e Deus lhe dará vida. Refiro-me àqueles cujo pecado não leva à morte. Há pecado que leva à morte, não estou dizendo que se deva orar por este. O que é que esse texto ensina? Que Deus restaura vida. Bandido bom não é bandido morto. Bandido bom é aquele que, ao ser pego num crime, cumpre a pena do seu crime de maneira digna. Como digna deve ser a vida daqueles que não estão na cadeia. Aqueles que vivem em favelas devem ser objeto do nosso olhar para que eles vivam com dignidade. Porque Deus vem para restaurar vidas. Deus não está interessado em matar vidas. Deus está interessado em que a nossa vida seja uma vida digna. E Ele restaura as nossas vidas. E diante, portanto, de sinais de morte na nossa experiência de vida, nós devemos lutar. Lutar contra estruturas políticas de morte, estruturas econômicas de morte, estruturas morais de morte, estruturas de sociedade de morte. Qualquer estrutura e qualquer indivíduo que apresenta sinais de morte em suas vidas deve ser objeto do nosso amor, deve ser objeto do nosso trabalho, deve ser objeto da nossa luta para que a vida se restaure. Nós não podemos permitir que se destrua as matas, os rios, porque nós dependemos deles para que a vida floresça. Quando nós nos envolvemos em atividade de natureza ecológica, nós estamos fazendo a vontade de Deus, porque Deus é o Deus que restaura vida. E nós temos que ter uma visão completa da vida e da restauração plena da vida, e nos unirmos em favor da vida e jamais nos unirmos em favor da morte. Terceira palavra a respeito de Deus e última dessa nossa reflexão: Deus rejeita a injustiça.
O texto nos diz assim no verso 17 do capítulo 5: toda injustiça é pecado, mas há pecado que não leva à morte. Para o contexto da nossa reflexão, eu gostaria de pensar nessa primeira parte. Toda injustiça é pecado. Toda injustiça. E pecado, Deus não ama o pecado. Deus rejeita o pecado. Deus é um Deus que rejeita a injustiça, porque Deus rejeita o pecado. Injustiça é nós olharmos para uma pessoa que vive de maneira indigna, uma pessoa que não tem as suas causas analisadas de maneira digna. Nós vivemos num país em que nós não tratamos os nossos semelhantes com dignidade. Se nós tratássemos os seres humanos com dignidade, se nós fôssemos adeptos da justiça, nós teríamos vergonha, sentiríamos vergonha, ficaríamos com o rosto vermelho de vergonha ao saber que existem 70 milhões de brasileiros que dependem de uma ajuda de R$300 por mês para sobreviverem nesse momento. Quando nós temos um país que é uma das mais ricas economias do planeta, quando nós temos diversos bilionários no nosso país, isso não tem a ver com comunismo, isso tem a ver com justiça. E a injustiça Deus rejeita. A palavra de Deus diz: toda injustiça é pecado. E, portanto, nós precisamos ter um olhar para a questão da justiça no nosso país. Uma igreja que se diz cristã, ela não pode ficar calada diante da injustiça. Não basta apenas dizer que nós amamos as pessoas se nós não lutamos pela justiça. Porque o amor sem justiça é apenas uma peça de retórica. É apenas uma experiência platônica. O amor precisa se traduzir em ações que demonstram que nós tratamos as pessoas com dignidade. Não tratar o próximo com dignidade é injustiça. Injustiça não é todo mundo ter tudo de maneira igual. Injustiça é termos pessoas que não são tratadas com dignidade. E a injustiça, diz o texto, toda injustiça é pecado. Infelizmente, nós somos um grupo religioso que só está preocupado com pecados relacionados ao nosso corpo. E por isso estamos brigando a favor ou contra aborto, a favor ou contra a questão da causa homossexual, a favor ou contra ter sexo ou não fazer sexo antes do casamento, porque nós pensamos em ética e moral só relacionada ao corpo. Não abrimos a nossa voz com a ética da economia, com a ética da política, com a ética da vida em sociedade, que são tão bíblicas quanto e que devem ser objeto da nossa reflexão e dos nossos posicionamentos. Muitas vezes nós levantamos a voz contra o aborto até que o bebê esteja no útero, mas não abrimos a nossa voz contra o aborto que acontece depois que a vida sai do útero, porque a família não tem uma casa para criar essa criança, não tem dinheiro para comprar alimento, não tem emprego para tratar com dignidade o seu bebê, não tem dinheiro para colocar o seu filho numa escola decente, não tem dinheiro para transportar o seu filho, a sua vida vai sendo abortada. E nós brigamos contra o aborto no ventre da mãe, mas nada falamos do aborto que acontece depois que a vida sai do ventre da mãe. Isso é injustiça. É tratar o ser humano sem dignidade. E o texto bíblico nos diz: Deus rejeita a injustiça. O racismo é injustiça. A misoginia, o machismo são injustiça. A corrupção, ela é injustiça. O empobrecimento por conta de um sistema que é concentrador de renda é injustiça. E Deus não ama a injustiça. Para Deus, a injustiça é pecado. Nós temos aqui 3 coisas a respeito de Deus. O Deus em quem confiamos, Ele ouve as nossas orações. O Deus em quem confiamos é um Deus que quer que a vida seja restaurada. O Deus em que confiamos rejeita
à injustiça. E nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. E se nós dizemos que temos a vida eterna e que somos filhos desse Deus, nós devemos orar a Deus, lutar pela restauração de vidas e não ser favoráveis à injustiça. Que Ele nos ilumine nesta direção.